Olá, professores e professoras, vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos falar sobre o conteúdo de ampliação e redução de figuras poligonais. Quando falamos de ampliação e redução de figuras, estamos falando de figuras semelhantes. Então é importante vocês perguntarem em sala de aula, quando vocês estiverem com as crianças, vocês perguntarem para as crianças o que é semelhança, o que é que elas entendem por semelhança no dia a dia delas. Aí vocês vão esperar o que elas vão falar, né? Ouvir elas, né? E explicar para elas que semelhança do dia, o termo semelhança que elas conhecem no dia a dia dela, no cotidiano dela, é diferente do termo semelhança para a matemática. Tá? Porque a semelhança de figuras para a matemática, né, ela tem que atender a duas exigências. Primeira é ter todos os ângulos iguais. 2, onde os lados têm que ser proporcionais. Então vocês podem mostrar para as crianças em sala de aula um exemplo dessa situação no próprio GeoGebra. Vamos lá, vamos criar um polígono. Vamos acessar a ferramenta polígono. Vamos criar aqui um quadrado. Depois vamos criar um retângulo. Vamos criar mais um quadrado aqui. Então, essas três figuras, elas são quadriláteros. Esses dois quadrados, com esse retângulo, elas são quadriláteros, possuem o mesmo ângulo. Mas podemos dizer que esse quadrado é semelhante a esse retângulo? Não, porque esse retângulo ele possui lados diferentes, ok? E esses dois quadrados, eles são semelhantes? São, mas não somente pelo fato de serem quadrados, mas por terem os lados proporcionais. Por exemplo, se duplicarmos esse quadrado abaixo, vamos obter esse quadrado em cima. Então, esse é o conceito de semelhança de figuras planas para a matemática. É observar os lados e os ângulos. Então, onde é que esse conceito de ampliação e redução está presente no cotidiano das crianças? Então, agora nós temos o exemplo de uma figura aqui no PowerPoint. Vamos selecionar ela. E vocês observem que aqui nós temos 8 pontos, certo? E que, se selecionarmos esse ponto do meio e baixarmos a imagem, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar achatada, ela vai ficar desproporcional, certo? Vamos voltar para aqui, estava a imagem. Vamos movimentar esse outro ponto aqui, ó. Novamente, olha o que acontece. A imagem vai ficando desproporcional. Olha aí o que acontece. Agora, nós temos... Vamos voltar aqui para... Estava antes. Agora nós temos esses pontos na diagonal. Vamos segurar esse ponto, arrastar. Olha o que acontece. Então, a imagem ela vai ampliando, né? Ela vai ampliando e vai mantendo a proporção dela. Se nós diminuirmos, olha, ela vai mantendo a proporção, certo? Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo que vocês podem estar falando com as crianças em sala de aula é o próprio celular, né? Por exemplo, quando elas dão zoom na tela do celular, né? Lá está acontecendo também a ampliação e redução. Só que no celular já acontece a ampliação em todos os lados da tela, no caso, né? Porque aí a gente deve imaginar por que eles fizeram isso, né? Porque você tira uma foto ali, né? Você não vai querer ver uma foto desproporcional. No caso, quando você aplicar o zoom, por exemplo, você está lá no site também, você não vai aplicar o zoom, vai ver um site com os lados desproporcional. Então, talvez deva ser por isso que no próprio celular, quando você dá o zoom, ele aumenta
proporcionalmente em todos os lados. E também quando você diminui o zoom, a imagem também diminui em todos os lados. Então, isso dá para vocês observarem que como é que esse conteúdo, né, está presente no nosso dia a dia, no dia a dia das crianças. Por exemplo, no cinema, né, no data show, na sala de aula, quando você estiver apresentando, né, a tela do GeoGebra, você vai falar isso para ela também, né, que é um exemplo de ampliação e redução. Então é isso, né? A gente vive numa sociedade que está uma sociedade de informação. A gente está cheio de grandes exemplos aí sobre esse conteúdo. Agora, nós vamos ver 3 formas de ampliação e redução no GeoGebra. A primeira é usando a malha. Então vamos ajeitar aqui para deixar mais organizado. Vamos lá. Então a gente vai usar aqui de forma manual. É como se, imagine aí se você tivesse aqui a sua malha, né, um papel, um quadriculado, né, e a nossa caneta aqui vai ser, o lápis vai ser o mouse aqui. Então vamos lá, vamos em polígono, vamos selecionar aqui um quadrado, montamos um quadrado. Agora vamos reduzir essa figura pela metade. Lembrando que para ampliação e redução, nós temos que considerar os lados. Então vamos lá. Nós temos aqui 2 quadrados. E a metade de 2 é 1. Então vamos selecionar aqui o nosso segmento de reta. Vamos marcar aqui 1. Certo? Aqui nós vamos contar esse lado. Nós temos 2. Então a metade de 2 será 1 também. Então vamos clicar e montar esse lado. Aqui novamente, olha, do outro lado nós temos 2. A metade de 2 será 1. Aqui na parte superior também nós temos 2 quadrados. E a metade de 2 será 1 também. É 1 também. Ó. Pronto. Aqui nós temos a redução dessa figura. Então é importante deixar claro para as crianças que não devemos considerar na malha quadriculada os quadrados, mas sim os lados da figura. Porque tem criança que pode achar que quando se fala em dobrar um quadrado 2 vezes, ela vai achar que basta desenhar 2 quadrados na malha quadriculada, e que não é. Né? Quando se fala ampliar um quadrado 2 vezes, ela vai ter que, por exemplo, esse quadrado que nós fizemos aqui, que nós reduzimos, né? Aqui ela vai, por exemplo, ela vai ampliar 2 vezes ele. Então ela vai ampliar cada lado. Então ela sai de um quadrado que mede 1 de cada lado para outro quadrado que todos os lados irão medir 2. Como no caso esse aqui, ó. Por exemplo. OK? Então é importante deixar isso bem explicadinho e claro para as crianças. Agora, nós vamos realizar a ampliação de um polígono. Nós fizemos a redução, vamos fazer a ampliação. Vamos aqui na ferramenta polígono. Vamos criar um polígono aqui. Agora vamos ampliar esse polígono 2 vezes. Então, se vamos ampliar ele 2 vezes, nós temos o quê? Na ampliação e redução que considerar os lados. Ok? Então, vejam só. Aqui nós temos 1, 2, 3. Um lado, esse retângulo ele tem, esse lado mede 3. Certo? Então, nós vamos ampliar. Se nós vamos ampliar ele 2 vezes, então nós vamos multiplicar, né, por 2, que vai dar 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Então nós vamos montar. Nós vamos cortar, né? Vamos pegar aqui a ferramenta segmento. Vamos contar aqui. E vai dobrar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então ele vai
dobrar 2 vezes 3 vai criar um lado de 6, de tamanho 6. Aqui agora nós temos esse lado, mede o quê? Mede 1. Então ele vai dobrar 2 vezes. Então vamos aqui criar um tamanho de 2, né? Que vai ter 1 mais 1, 2, né? A mesma coisa aqui, se aqui tem o mesmo tamanho, né? Então esse aqui também vai ter o mesmo. Então agora vamos falar de um outro tipo de ampliação e redução usando a ferramenta polígono regular no GeoGebra. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vamos selecionar a ferramenta polígono regular. Vamos criar 2 pontos. Aqui ele vai pedir número de lados, vamos deixar 4. Pronto. Então percebo que usando o polígono regular, nós podemos movimentar essa figura, esse quadrado, ó, e ele vai ampliar, né? E aqui quando a gente reduz, ele vai reduzindo e vai mantendo a proporção em todos os lados. Então, vai mantendo a proporção em todos os lados. E agora a gente pode ver o seguinte: se o ângulo interno, né? Nesse caso aqui é 90 graus. Vamos lá criar, vamos ver se esse ângulo irá também sofrer mudanças, né? Direito ou não. Tá? Então vamos lá. Olha aí. Então, a forma como a gente amplia, assim como a gente vai ampliando, olha, o ângulo se mantém, né? Vai se mantendo com o mesmo valor. A figura ela vai ampliando e os lados vão também aumentando de forma proporcional. Então ela vai gerando figuras semelhantes, né? Com lados proporcionais e mantendo o mesmo ângulo. Ó, se eu reduzir aqui, ela vai manter o ângulo lá de 90 graus também e a proporção dos lados. Ok, pessoal? Agora nós vamos trabalhar outra forma de ampliação e redução de figuras no GeoGebra usando a ferramenta de homotetia, uma excelente ferramenta. Então vamos lá, vamos voltar para cá e vamos utilizar essas mesmas figuras aqui para ver se a gente acertou, né, gente? Se realmente fizemos certo aqui. Aqui na primeira nós reduzimos, né? E aqui na segunda nós ampliamos por 2. Aqui nós diminuímos, aqui nós dividimos pela metade. Então vamos lá, vamos criar um polígono aqui embaixo, igualzinho, para confirmar se realmente acertamos, gente. Certo? Criamos o nosso polígono. Agora vamos criar um ponto. Vou explicar para vocês por que é importante criar esse ponto fora. Agora nós vamos lá na ferramenta de homotetia. Você vem na ferramenta, no grupo de ferramenta, selecione a última opção, homotetia. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte: selecione o objeto, depois o centro e então a razão da homotetia. Vamos selecionar o objeto, em seguida o ponto, que é o centro, e agora a razão. Nós queremos reduzir essa figura pela metade. Então nós vamos colocar a razão o quê? De 1 por 2, a fração de 1 sobre 2, pela metade. Tá ok? Pronto. Então, gente, nós acertamos aqui, olha. Então, nós temos aqui a redução do quadrado. Só puxar para cá para ficar bem aqui. Pronto.
certo? Nós temos aqui a redução do quadrado. Então ele ficou em 1, nós acertamos aí. Então agora vamos ampliar esse retângulo 2 vezes. Vamos ver se nós acertamos a ampliação. Então vamos selecionar a ferramenta polígono. Vamos criar o retângulo. Vamos criar o ponto, aquele ponto que nós criamos no primeiro. Aqui. Agora nós vamos na ferramenta de homotetia. Já sabemos o que ele faz. Vamos clicar nele, clicar no ponto e vamos colocar agora o fator. Aqui nós queremos que ele seja ampliado 2 vezes, né? Que ele foi ampliado 2 vezes. Então vamos colocar 2 e dá OK. Então percebo que está certinho e nós conseguimos realizar com sucesso aquela ampliação que nós usamos a ferramenta segmento. Então vamos movimentar aqui para ficar uma do lado da outra. Veja aí. Está corretinho. Está correta. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.